Isso, Mateus 24 a 25. Opa! São os textos mais divertidos para se falar. E os ensinos diversos, Mateus 7, de 13 a 14, 23 a 33, Marcos 12, 18 a 27 e Lucas 12, 54. Mas eu vou basear muito mais no texto de Mateus, porque é o discurso de Jesus mais longo sobre isso, tanto que ele é chamado em teologia de a pequena escatologia de Jesus. Mateus 24 a 25 é um texto que, apesar de ser um texto escatológico, tem muita parábola. E eu preciso falar uma coisa sobre as parábolas, porque se a gente não entender isso, a gente não consegue entender também a escatologia. Porque assim, escatologia é baseada em profecias. Por isso que o texto da aula, vocês receberem aí no GPS, trata do sermão profético de Jesus. Porque está falando de coisas que vão acontecer. Né? Profecia tem a ver com vidência. Sim, no Antigo Testamento os profetas eram chamados de videntes. Mas a vidência que eles faziam de prever o futuro não tem a ver com aquilo que os ocidentais entendem por prever o futuro. Muito do que nós entendemos tem a ver com a influência das religiões celtas, que são as religiões, são várias religiões, na verdade, que dominaram ali a ilha da Grã-Bretanha, aquela parte do Canal da Mancha, do Canal da Mancha que separa a Europa das Ilhas Britânicas. Então, aquela região ali da Europa também é influenciada por essas religiões. E essas religiões, elas têm muito de vaticínios. O que é um vaticínio? É quando a pessoa diz o que vai acontecer e ela, ao dizer o que vai acontecer, suas palavras têm poder e ela determina o que vai acontecer. E vocês vão encontrar esse tipo de conceito em diversos filmes, em diversos livros. Vou citar só alguns mais famosos. Harry Potter, Eragon e a gente vai encontrar também algumas dessas coisas nas fábulas dos contos de fadas. O que acontece? Para a religião celta, uma palavra tem poder. Então, por exemplo, você vai encontrar lá nos livros sobre Eragon a palavra Brísinger. O que é a palavra Brísinger? Ela quer dizer pegar fogo. Só que o pegar fogo dela é um pegar fogo mais poderoso do que uma outra palavra que também indica acender uma fogueira. Então, o herói desses livros, quando ele vai atirar uma flecha, ele grita Brísinger. E quando ele grita isso, a flecha se incendeia e ela explode quando ela atinge o alvo. Então, ela fica mais poderosa do que simplesmente uma flecha pegando fogo. É uma flecha que o sujeito acende lá na fogueira, ele atira, quando ela pega na madeira ou pega no alvo, ela continua pegando fogo. E se o alvo estiver com alguma coisa inflamável, vai pegar fogo também. A palavra Brísinger não, ela é uma palavra de efeito mágico. Quando ele atira, na hora que a flecha pega fogo em pleno voo, na hora que ela atinge, ela explode. E explode com o objeto que foi atingido. Então eles têm essa ideia. Quando o Harry Potter faz um feitiço, ele está vaticinando, quer dizer, ele está determinando que é aquilo que vai acontecer. Então tem a ideia de que a feiticeira, o feiticeiro, quando eles dizem que o fulano vai ter um filho, que vai acontecer tal e tal coisa com o filho, ele está dando a ideia de que se ele não tivesse falado aquilo, não ia acontecer nada daquilo, do que ele falou. Mas a partir do momento que ele fala, pronto, é aquilo que vai acontecer. E aí ele vai ter que fazer um novo feitiço para desfazer o que ele falou. Só assim, para não acontecer o que foi vaticinado. Então, essa é mais ou menos a ideia de profecia que os ocidentais têm e que os brasileiros têm. Por isso que a gente vai encontrar em muitas igrejas a ideia do eu determino, ou eu não aceito. Porque a pessoa tem a ideia de que com a palavra dela, ela vai determinar que alguma coisa aconteça e pronto, vai ser assim e ninguém mais vai poder mudar. Só que não é essa a ideia de vidência da Bíblia. Não é essa a ideia de vidência do oriental. No oriental, por exemplo, nós temos lá
os 2 últimos versículos do livro de 2 Crônicas e os 2 primeiros versículos do livro de Esdras são exatamente iguais. O rei Ciro estava numa noite de insônia, e aí ele pede para o escriba Mor ler os relatos do reino, e o escriba chega num determinado momento em que ele lê uma profecia sobre Ciro, a respeito do povo de Israel, do povo de Judá. E essa profecia tinha sido feita há mais ou menos uns 150 anos antes, mas estava lá registrada, de que era o rei Ciro que iria libertar o povo judeu do cativeiro da Babilônia. Só que o Ciro nem é da Babilônia, ele é da Pérsia. Só que a Pérsia conquistou a Babilônia. Conquistando a Babilônia, conquistou todos os povos vassalos da Babilônia. Aí o rei Ciro, ouvindo essa profecia, ele fala: ah, é? É o meu nome que está aí? Ah, então eu vou fazer. Ele vai lá e faz. Esse é o tipo de profecia que o oriental entende. Estava escrito o nome dele lá, mas não porque determinou. Ele entendeu: não, é o meu nome que está aí, sou eu que tenho que fazer, então eu vou fazer. Não porque Deus moveu as forças metafísicas do universo, e aí o Ciro não tinha como evitar não fazer isso. Deus só dirigiu as circunstâncias, a escolha foi dele. E aí que vem um problema. É que junto com profecia, nós temos aqui no texto de Mateus 24, parábolas. E as parábolas são uma coisa muito complicada da gente explicar, porque se o próprio autor da parábola não explicar, a gente pode dizer qualquer coisa sobre a parábola. Então eu sempre gosto muito do livro de Mateus, porque no livro de Mateus o próprio Jesus explica as parábolas. E quando ele explica, não tem como a gente fugir. É como na coisa do futebol. O pessoal lá, o cara põe a mão na bola, ou a bola bate na mão, fica lá um monte de programa com um monte de cara, a semana toda discutindo se foi intencional ou se não foi. Ah, eu acho que foi intencional. Ah, eu acho que não foi intencional. O único que pode responder se foi intencional é o sujeito que botou a mão na bola. Só ele sabe se foi intencional ou não. A mesma coisa com a parábola. O único que pode realmente dizer qual foi o sentido da parábola, qual era a intenção, o que ele queria ensinar, é o próprio autor da parábola. E nesse caso aqui é Jesus, e ele explica as suas parábolas em Mateus. Então vamos lá. A profecia sempre fala de coisas do passado, de um futuro imediato, de um futuro a longo prazo, de um futuro longínquo. Muita coisa no sermão profético de Jesus já aconteceu, porque dizia respeito ao povo de Israel. Outras coisas no sermão profético dele aconteceram muito tempo depois da morte de Jesus. E outras coisas ainda nem aconteceram. E para nós é mais perto do que Jesus, mas ainda é longínquo, porque a gente não sabe quando que vai acontecer. Então, toda vez que a gente vai estudar escatologia, a gente tem que ter essa noção. Primeiro, profecia pode ser figurada ou literal. Se a própria pessoa não explicar a profecia, você pode entender qualquer coisa. Eu tenho um estudo sobre escatologia que eu dei durante um ano numa igreja, em que um rapaz chegou lá uma vez e perguntou: pastor, mas esses insetos que diz lá em Apocalipse que vão atormentar os homens e tudo mais, pela descrição dos efeitos que esses pequenos demônios vão fazer, eu entendo que são os carros. Porque todos os sintomas ali é o escapamento dos carros que está causando nos homens. Eu falei: pode ser. E pode não ser. Pode ser que surja uma coisa pior que isso, uma coisa mais específica do que isso. Se não surgir nenhuma coisa mais específica que isso, podem ser os carros. Quer dizer, como a gente ainda não passou por aquilo, pode ser, pode não ser. Pouca base a gente vai encontrar para especificar que, não, isso aqui é exatamente isso que está sendo dito. Tem muita coisa nas profecias, aqui no sermão profético de Jesus, que a gente só vai saber depois que a gente passar por aquilo. E muita coisa a gente sabe que já aconteceu porque já passou. Certo? Então, profecia tem esse problema. Pode ser figurado, e sendo figurado pode ser qualquer coisa, mas tem coisas que são literais. Jesus está falando aqui sobre... Bom, primeiro, o que motiva Jesus a falar sobre isso é que os discípulos saíram do templo e começaram a elogiar o templo.
Olha que pedras, Jesus. Olha que construção fantástica. E era mesmo. Tá, o templo de Herodes levou 30 anos para ser construído. Alguns chutam entre 30 a 40, alguns fixam 40, outros fixam 48 anos. Levou muito tempo para ser construído. E os discípulos elogiam as pedras porque a técnica de construção deles era quebrando pedra, polindo a pedra, fazendo a pedra ficar no formato. E as pedras eram levadas até o local de construção e elas eram encaixadas uma na outra. Não sei se vocês já viram algum vídeo no YouTube sobre o modo, a marcenaria japonesa. Na marcenaria japonesa, o cara faz à mão os encaixes. E é cada encaixe que você olha assim, não, isso aqui não vai encaixar. Mas tem um jeito em que ele dá uma volta na madeira e encaixa. Mas ele faz aquilo à mão, com formão, com martelo, com estilete. Era assim que eles faziam também esses encaixes. Por isso que era maravilhoso para os discípulos, porque eram pedras entalhadas e encaixadas uma na outra. Além disso, tinha todo o luxo do aparato, das vestimentas, do cerimonial, tudo isso impressionava. Tanto impressionava, né, que uma igreja aí fez uma réplica para servir de ponto turístico e muita gente bocova lá, pagando dinheiro para ele para ver aquele ponto turístico ali. Porque chama atenção mesmo. Então aquilo chamou a atenção dos discípulos e eles achavam que aquilo ali não poderia ser destruído, que aquilo ali era uma maravilha. Os judeus pensavam tanto nessa questão de aquilo ali ser uma maravilha, que anos mais tarde eles foram se esconder lá dentro, achando que Deus ia proteger todo mundo que se escondesse lá dentro. E é disso que Jesus vai falar. Olha essas pedras, vocês estão vendo essas pedras? Vocês estão vendo essa construção, essa maravilha? Depois eu afirmo para vocês que não vai sobrar pedra sobre pedra. E de fato não sobrou. Então a gente sabe que isso já aconteceu. E aí é que eles começam a perguntar, quando que vão acontecer essas coisas? Porque os discípulos ainda tinham a ideia de que Jesus seria um grande Messias, seria um rei guerreiro que iria libertá-los do Império Romano. O arrependimento de Judas, quando Judas entregou Jesus, era isso. É porque Judas, de certa forma, achou que traindo Jesus e forçando Jesus a tomar uma atitude, ele ia finalmente libertar o povo. Então ele vai, entrega Jesus, quando ele vê que não vai acontecer o que ele planejava, ele se arrepende. E é aí que ele tem o seu remorso e vai lá e se enforca. Porque a intenção dele, tanto Judas quanto Simão Zelote, eles faziam parte de um grupo de pessoas, de judeus nacionalistas. Eram de partidos diferentes, mas eles eram nacionalistas, eles queriam a libertação do Império Romano. Então Judas achou que iria acontecer isso, os discípulos achavam que iria acontecer isso. Então, para eles era inconcebível a ideia de que o povo judeu ia passar por uma grande dificuldade, como Jesus estava começando a profetizar. E aí Jesus então começa a falar sobre o princípio das dores. E o primeiro sinal do princípio das dores... Bom, voltando ao templo, o templo foi realmente destruído. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito de Roma entrou em Jerusalém por causa de uma revolta que os judeus estavam fazendo. Arrasou com Jerusalém, só que como o templo era de fato maravilhoso, ele queria transportar o templo para uma outra cidade para reconstruir o templo. Então ele mandou desmontar. E os soldados romanos desmontaram as pedras, numeraram as pedras, para carregarem e refazerem o templo em outro lugar. Só que aconteceu algo lá em Roma, e o general Tito teve que voltar para Roma com as suas legiões, e lá em Roma ele se tornou imperador. Então, ficou para lá o projeto de reconstrução do templo. E aí o templo, a gente não sabe o que aconteceu, roubaram as pedras, se deterioraram, tempestades de areia cobriram, enfim, acabou. Não tem mais as pedras. Não tem mais o templo. Então isso aqui já aconteceu, no ano 70 depois de Cristo. Então Jesus está falando aqui de um futuro imediato para eles. Mas ele vai começar a falar de um futuro que vem depois. Que é um pouquinho longo para eles, mas para nós já está acontecendo há mais de 2000 anos. Primeiro sinal, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, mas isso tudo é o princípio das dores.
Bom, de certa forma nós estamos ainda no princípio das dores, que na verdade já está chegando ao fim. Porque hoje em dia já não tem mais a moda da pessoa se levantar se dizendo Cristo. Antigamente era mais comum. Nós chegamos aqui no Brasil a ter 3 Cristos diferentes. Um deles ainda está vivo, o Henrique Cristo. Mas esse já passou a moda dele faz tempo. Porque o pessoal já percebeu a pilantragem dele há muito tempo. Mas, olha só, ninguém fala nada, mas lá na Rússia, na Sibéria, está zanzando por lá, desde a década de 90, um sujeito se dizendo o Cristo e fazendo milagres lá. Desde a década de 90 eu ouvi falar desse cara. A Globo uma vez mostrou algumas imagens, uma reportagem sobre esse cara lá. E os russos da região da Sibéria, que é uma região bem atrasada, porque na Sibéria não dá para viver, é muito, muito, muito frio. Os russos, a União Soviética em geral mandava para a Sibéria criminosos de guerra ou inimigos políticos do governo. Então é uma região bem atrasada. Mas esse cara está perambulando lá, até hoje. E convencendo as pessoas de que ele é o Cristo. E muita gente lá acredita. Eu conheço muitos russos que vieram de lá e que falam isso. Que o cara ainda está lá. Então, nós temos hoje ainda pessoas se dizendo ser Jesus Cristo. Não, nós temos uma religião messiânica, né? Já ouviram falar dos messiânicos? Já faz um tempo que o último Messias faleceu. Eles acreditam que o Messias reencarna na figura de um sujeito. O último chamava Meishu Sama. Minha esposa veio dessa igreja antes de se converter. Tem lá a foto dele, ainda não teve uma nova reencarnação do Messias. Por enquanto é o Meishu Sama que está lá só nas fotos ainda. Então até uma religião sobre isso tem. E lá eles estudam os evangelhos. Apesar de ser uma religião oriental, uma religião do extremo oriente. Mas guerras e rumores de guerra, nós já tivemos guerras, e temos guerras até hoje, e temos rumores de novas guerras acontecendo. Então, estamos vivendo isso. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, isso a gente ouve falar desde sempre. Mas o segundo sinal é aqui. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muita gente acredita que isso aqui Jesus está falando para os judeus e que esse sermão profético de Mateus 24, 25 é só para os judeus. Por quê? Porque a gente tem na nossa mente a ideia de que o Evangelho de Mateus foi escrito para convencer os judeus de que Jesus era o Messias. Mas algum de vocês já ouviu falar? Vocês já ouviram falar isso, né? Toda vez que a gente vai estudar Mateus, o pessoal fala: Mateus foi escrito com a intenção de convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Mais uma vez eu questionei isso com o professor. De onde tiraram essa ideia? Onde está escrito que é assim? Quem disse que Mateus teve essa ideia? É baseado no estilo dos textos, nas parábolas, nos discursos que Mateus relatou. Não, peraí. Isso aí foi uma questão de estilo do Mateus. A gente não sabe qual foi a real intenção de Mateus. A gente pode afirmar que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é uma cópia das pregações de Pedro, porque historiadores dizem isso. Porque João Marcos era discípulo de Pedro. E porque o livro de Marcos só traz histórias de Jesus. Então eu imagino que Pedro estaria ali pregando para pessoas que não conheceram Jesus e ele estaria contando histórias da vida de Jesus para que essas pessoas conhecessem. Então Marcos estava relatando esses sermões. Já o Mateus e o Lucas não. Mateus viu tudo, ouviu tudo, e Lucas fez uma extensa pesquisa acadêmica. Porque ele era um médico acadêmico. Então são estilos diferentes. Não está provado, ninguém pode afirmar com certeza que a intenção do livro de Mateus foi escrever para os judeus. A gente deduz isso do conteúdo do livro. Mas isso não quer dizer que seja o único motivo ou que seja o real motivo disso. E aí que está o problema, porque nesse versículo aqui ele fala: sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações. Aí o pessoal fala: os judeus são odiados de todas as nações. Só que aqui ele está falando para os discípulos, que sereis odiados por causa do nome de Cristo. Então ele não está falando dos judeus. Ele
Ele está falando da igreja. Porque é a igreja que é odiada pelo nome de Cristo. Não os judeus. Os judeus não creem em Cristo. Então aqui está a primeira diferença. Esse sermão profético não é exclusivamente a respeito dos judeus, porque nesse versículo Jesus está falando da igreja, que é a única que é odiada por todos por causa do nome de Cristo. Os judeus não são odiados por causa do nome de Cristo, são odiados por causa de outras coisas, né? Mas não por isso. Então ele fala de tribulação, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso já aconteceu. E vai acontecer de novo, né? A profecia também tem esse negócio. Muita coisa que aconteceu no passado pode continuar acontecendo ou pode dar uma pausa e continuar no futuro. Bom, esse trair e odiar uns aos outros aconteceu mais ou menos, agora eu não lembro exatamente a data, entre 250 a 300 depois de Cristo. Agora eu não lembro. Foi uma sucessão de 3 imperadores de Roma. O que eu sei é que foi depois do ano 100, depois de Cristo. Houve uma sucessão de 3 imperadores de Roma, os 3 meio malucos, os 3 com paranoia de perseguição. Eu não lembro a ordem exata, tá, irmãos? Porque faz muito tempo que eu estudei isso aqui. Eu até tenho uma tabela na minha casa, que é um quadro que se abre assim, que tem a sucessão dos imperadores e a perseguição aos cristãos. Mas era Cláudio, Domiciano e o último eu não lembro. Ou era o inverso, o último era Cláudio e o primeiro eu não lembro. O fato é assim, eles se achavam deuses, tinham mania de perseguição, né, tinham o transtorno oh meu Deus, tem um termo psicológico para isso. Eles tinham um transtorno mental de mania persecutória. Eles tinham paranoia, eles eram malucos da cabeça. Eles viam inimigos na sombra. E o problema é que eles começaram a perseguir os cristãos e um falava assim, nega Cristo. A pessoa negava a Cristo e ia embora. Muitos desses cristãos mentiam quando negavam a Cristo e voltavam para a igreja. Foi aí que começou a surgir o nominalismo, que eram cristãos nominais. Para se salvar da morte, da pena de morte, ele negava a Cristo ali, mas ele voltava para a igreja. E ninguém ficava sabendo que ele negou a Cristo. E os oficiais romanos também não sabiam se era verdade que ele tinha negado a Cristo, não. E o cristianismo continuou crescendo. O próximo imperador que veio percebeu isso e falou, não, peraí, você vai negar a Cristo e você também vai adorar a estátua. Muitos negaram a Cristo, adoraram a estátua, o busto do imperador, como um deus. E voltaram para a igreja. E os oficiais romanos continuavam sem saber se isso era verdade ou não, e a igreja continuou crescendo. O último desses 3 imperadores, ele virou e falou assim, vocês vão negar a Cristo, vocês vão adorar a estátua e vocês vão dar os nomes dos outros cristãos, o dia e o local de culto. E aí, essas pessoas davam os nomes. Os oficiais romanos disfarçados de novos cristãos entravam nesses locais de culto, no dia de culto, no horário de culto, prendiam as pessoas e queriam que confessassem mais, dissessem mais nomes, dissessem onde estavam os líderes. Nisso, eles torturavam homens, torturavam crianças, violentavam mulheres, matavam bebês. E conseguiam, então, fazer uma forte repressão contra a igreja. Esse imperador morreu. Aí vem a controvérsia nestoriana. O Nestor, ele era... olha, eu estou com a mente fraca hoje, eu não lembro se o nome dele era Nestor. Bom, tinha um líder de uma igreja no norte da África, em Alexandria. E depois que esse imperador morreu, muitos desses crentes que haviam delatado os líderes e as igrejas, quiseram, arrependidos, voltar para a igreja. Esse líder dessa igreja, ele veio e falou, não os perdoamos, não queremos vocês conosco, vocês são traidores,
Vocês, se vocês quiserem, vocês formam uma outra igreja em outro lugar, mas aqui vocês não vão voltar. Porque imaginem só a situação, o cara vai voltar para uma igreja onde ele vai olhar para o rosto de uma mulher, de uma irmã da igreja, que foi violentada e abusada pelos soldados romanos, o marido dela foi morto, os filhos dela foram mortos, ela está viúva, pobre, e ele está lá na igreja. Ele sobreviveu à perseguição e ela sofreu tudo isso na perseguição. Muitos líderes cristãos se aliaram a esse líder da igreja de Alexandria e falaram, não vamos aceitar a volta dos convertidos. E não o aceitaram. Outros, por isso virou uma controvérsia, porque outros líderes falaram, não, temos que perdoar. Não importa o que aconteceu conosco, Jesus disse que nós íamos passar por perseguições. Então temos que perdoar, temos que aceitá-los de volta. E muita gente os aceitou de volta. E teve problema nessas igrejas que aceitaram de volta, porque é aquela situação, o sujeito vai chegar lá, ele vai encontrar com um cara cuja esposa foi violentada e abusada, como é que o sujeito que está lá na igreja vai aceitar esse cara de volta e perdoá-lo? Então deu muito problema. Então vejam, isso ia acontecer no tempo da igreja cristã primitiva, aconteceu nessa época desses 3 imperadores e continua acontecendo até hoje. Na Ucrânia, ainda hoje, mesmo século XXI, ainda tem igreja escondida lá. Em alguns países da ex-União Soviética ainda tem gente que se reúne escondido. Na China tem gente que se reúne escondido. Na Coreia do Norte tem gente que se reúne escondido. Tem uma agência missionária brasileira que faz o transporte de mulheres norte-coreanas. Faz um trajeto louco, eu não vou falar aqui por questão de sigilo, mas eles fazem um trajeto muito louco para tentar salvar essas mulheres da Coreia do Norte. Uma agência missionária que faz isso. Até hoje, cristãos são perseguidos pelo nome de Cristo. Vai tentar falar alguma coisa contra a corrupção, contra essa nova moral, novos costumes aí na rua, para você ver o que acontece. É claro que aqui no Brasil a gente não vai chegar ao ponto de alguém morrer por causa disso. A não ser que você seja muito chato mesmo e seja muito cri-cri e realmente esteja disposto a entrar no meio de uma reunião do Partido Comunista e começar a gritar lá a palavra de Deus. Aí você vai ser agredido com certeza. Mas, por exemplo, na década de 80, aqui na Missão Sé, o meu pai, que foi o organizador da Missão Sé, ele foi ameaçado de morte pelo padre que na época era o pároco da Catedral da Sé. Foram lá, homens armados, invadiram o prédio da Missão Sé e queriam parar com o trabalho lá. Mas ele não chegou nem aí para a delegacia por causa disso. Então, aqui no Brasil, talvez a gente não passe por isso, mas como profecia é algo que pode vir a acontecer de novo, e ele está falando de algo que vai acontecer até o final dos tempos, pode dizer que mais tarde, no futuro, aqui no Brasil, o negócio engrossa. E a gente passe por isso também. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, isso a gente vê a rodo, acontecendo no passado e acontecendo hoje. Muitos, e aí que está o versículo, que eu já preguei aqui na igreja, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse aqui é o versículo que aponta realmente o fim das coisas. Na história mundial, nós vemos que toda civilização que chegou a um grau de depravação moral, a ponto de sexualizar e de abusar de crianças, foi a época em que essa sociedade chegou ao fim. Sodoma e Gomorra foi assim, quando todos aqueles homens que iriam abusar dos anjos, que estavam na casa de Ló. A sociedade do dilúvio, de Noé, era assim. O Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Todas essas grandes sociedades, quando chegou nesse grau de perversão, em que o amor se esfriou, foi quando acabou. O que nós podemos pensar de maior amor no mundo? Tem até vários ditados e vários provérbios sobre isso. É o amor de mãe. Tem um versículo na Bíblia, no livro de Isaías. Poderá uma mãe se esquecer... não é Isaías, Jeremias. Poderá uma mãe se esquecer do seu filho? Pois eu digo que eu me esqueci de vocês, ó Israel.
A própria Bíblia fala que é impossível uma mãe esquecer do amor que ela tem pelo filho. O reino de Israel e o reino de Judá foram destruídos quando chegou ao ponto de, por causa do pecado, duas mães comerem o filho da outra, por causa da fome que estavam sofrendo. Ali naquele caso, não foi uma questão de depravação moral e sexual. Eles estavam passando fome, estavam desesperados, assaram o filho de uma e comeram. É ruim, é muito ruim, é muito chocante, mas depravar uma criança é tão chocante quanto, é tão ruim quanto. Então, todas essas sociedades chegaram ao fim quando chegaram nesse ponto. E o que nós vemos hoje na nossa sociedade? Não é o amor das mães se esfriando? A ponto de mulheres não quererem ser mães? A ponto de mulheres que são mães jogarem os filhos fora? A ponto de ser legalizado o aborto em diversos países? Como é que uma mãe pode se esquecer do amor por um filho, por uma criança? Então, esse é um versículo que aponta que nossa sociedade está chegando ao fim, porque o amor das mulheres pelos filhos está esfriando. O tão decantado e declamado amor de mãe quase não existe mais na sociedade. É quase visto como uma coisa ruim até. Então esse é um sinal de que a nossa sociedade também está chegando ao fim. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. É por isso que as agências missionárias falam, vamos pregar até a volta de Cristo, porque Jesus é que está dizendo. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, aí virá o fim. Irmãos, eu vou me deter um pouquinho nessas coisas aqui, porque todo o resto aqui é questão de escatologia. E nem que eu quisesse, por mais rápido que eu fale, por mais conteúdo que eu tenha, e por mais que eu já tenha preparado um estudo sobre escatologia, se a gente ficasse hoje até as 9 horas da manhã de amanhã, eu não ia dar conta de falar de tudo. Desses 2 capítulos de Jesus aqui. Porque esses 2 capítulos aqui, Jesus também está citando Daniel, também são citados em Apocalipse. Então, eu realmente não iria dar conta aqui nem que eu quisesse. Então, vou me deter um pouquinho aqui nesse princípio de dores, que é o que nós estamos vivendo. Porque os outros momentos aqui são momentos que nós só vamos ver quando acontecer. Por exemplo, a grande tribulação. O pessoal discute se já foi, se vai ser durante, se vai ser depois. A gente não sabe do que Jesus está falando aqui exatamente. Por quê? Porque tribulação a igreja vive desde o começo. Por isso muita gente acredita que a gente já passa pela grande tribulação desde que Jesus voltou para os céus. Outros dizem, não, é um momento específico de uma grande tribulação que nunca a igreja passou, de tão terrível que vai ser. Ah, não, vai ser só por judeus. Esse é o tipo de coisa que a gente só vai saber na hora que estiver acontecendo. A gente pode discutir essas vertentes. Por isso que eu disse que eu tenho um livro de um sujeito que é dessa grossura, desse tamanho, só sobre escatologia, em que ele gasta uns 4 capítulos só para falar a ideia de que a igreja já está passando pela grande tribulação desde que Jesus voltou para os céus. Imagina então quanto que ele não gasta para falar das outras interpretações. Então eu realmente não vou dar conta disso hoje aqui. Mas eu quero falar desse será pregado o evangelho do reino por todo mundo. Vocês já ouviram falar da janela 1040? Antes era 2040, agora é 1040. É um trecho no Mapa Mundi em que tem-se a ideia de que ali não existe a pregação do evangelho. E quando eu recebi aquilo pela primeira vez, a gente comentou na igreja o seguinte: tá, não tem igreja lá hoje, mas já teve. É uma grande falácia esse negócio da janela 1040 dizer que ali nunca foi pregado o evangelho, porque já foi. O problema é que aquele povo daquela janela 1040 rejeitou a pregação que já foi feita. É por isso que hoje não tem nenhuma igreja lá. Mas, como Deus é misericordioso, a gente ainda tem a oportunidade de ir lá pregar. E a gente tem orado, desde o lançamento dessa campanha da janela 1040, a gente tem orado para missionários que estão lá, inclusive incógnitos por causa da perseguição. Mas a verdade é que, por exemplo, na China,
Já teve muita pregação do evangelho na China. Mas muita, durante séculos. Porque durante séculos a China foi colônia. Foi colônia do Império Britânico. Uma parte da China chegou a ser colônia do Império Soviético, quando ainda não era o Império Soviético, né? Quando ainda não era a União Soviética, mas os russos iam para lá. Tanto é que recentemente foi descoberta uma comunidade de judeus chineses lá. Não se fala mais nisso porque era uma comunidade pequenininha, mas foi descoberta uma comunidade judaica chinesa. Ora, se o judeu conseguiu chegar lá com a mensagem do judaísmo, mas Marco Polo foi para a China. E nós temos aí várias histórias de vários missionários que a gente aprende na escola bíblica, que a gente aprende, por exemplo, as mensageiras do rei estudam o William Carey, estudam um monte de missionários que foram para lá. Tem várias biografias dos missionários que estiveram lá. O próprio Japão, ele foi evangelizado, e muito bem evangelizado, por isso que hoje o Japão é aberto. O Japão não é um país evangélico, não é um país cristão. Eu não vou tirar o evangelho, não é um país cristão, não tem nem catolicismo lá. Mas é um país aberto, porque ele foi muito, muito evangelizado. Principalmente depois que eles perderam a Segunda Guerra Mundial, que aí caiu a máscara do imperador como sendo um deus. É interessante, tem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial em que mostra o general MacArthur e o imperador Hirohito. O general MacArthur é um americano, estilo irmão Klaus. Alto, magro, bem branco, enquanto que o imperador Hirohito, que era considerado um deus, ele aparece de smoking e cartola, só que ele é desse tamanho, perto do general MacArthur, quando eles têm que assinar a rendição do Japão. Aquilo quebrou a ideia do imperador ser um deus. Até hoje tem um monte de critérios lá. Você não pode, quando a família imperial estiver passando, você não pode levantar os olhos, você tem que virar as costas, enfim. Mas mudou as coisas ali. E durante muito tempo os japoneses foram colônia americana, tiveram bases navais americanas ali. Então eles foram bem evangelizados. A Coreia do Sul só é o que é hoje por causa dos americanos que estiveram lá, por causa dos ingleses que estiveram lá. E mesmo nos países árabes. Os países árabes só se tornaram muçulmanos nos anos 600 depois de Cristo. E é até interessante que quando a gente lê o Alcorão, o começo do Alcorão, ele é favorável até aos cristãos. O negócio muda depois. Eu tenho uma cópia de uma surata do Alcorão falando de Maria. Mas depois, no final do Alcorão, ele já é muito mais agressivo contra os cristãos. E quem estuda a história de como surgiu o islamismo, a gente percebe lá como era Maomé. Maomé foi, na verdade, um sujeito que aproveitou os ensinamentos e as caravanas cristãs que passavam em peregrinação para Jerusalém. Então aquela região lá foi evangelizada. Então, a questão é, será que o evangelho já não foi pregado para o mundo todo? E esse pessoal da Janela 1040, eles estão colhendo os frutos de terem rejeitado a pregação? Porque se você for olhar bem, praticamente em todos os povos na história foram colônia alemã, francesa, holandesa, inglesa, americana, tudo países cristãos. É claro que muitos cristãos eram falsos cristãos, eram cristãos nominais. Teve escravidão, teve drogas, teve guerras, teve um monte de coisa errada. Mas a palavra foi levada, porque cristãos missionários foram enviados junto. Cristãos fiéis também foram juntos com o exército americano, com o exército inglês. Por exemplo, vocês conhecem o personagem que existiu de verdade, chamado Lawrence das Arábias? Ele era um lord inglês. E até onde se entende, ele era um cristão sério. Não era exatamente um evangélico, né? Ele tinha uma doutrina errada, porque era a doutrina anglicana, mas ele era um cara sério. Ele é considerado um herói pelos árabes justamente por causa do humanismo e por causa do modo como ele tratou os árabes, que foi diferente dos colonizadores.
Por isso ele é considerado um herói ali. Esse sujeito deu testemunho do evangelho, do cristianismo ali. Então, a questão é, o que Jesus está falando? Que obrigatoriamente vai ter que ter países cristãos até o fim dos tempos? Ou é só a pregação mesmo? Se for só a pregação, já foi. Deus está dando uma última chance para eles, agora. Mas se a ideia é organizar um trabalho cristão, uma igreja cristã em todo o mundo, não ter um país que não tenha uma igreja cristã, pelo menos, isso aqui ainda está para acontecer. Então, a questão é definir. O que Jesus está querendo dizer, então? É só a pregação? É a formação da igreja? É um certo número de crentes em cada país? Dependendo de como for o que a gente definir sobre a interpretação desse versículo, ou a gente já está chegando, ou está muito longe ainda, ou está longe, mas não está tão longe assim. Entenderam? Porque, novamente, é uma questão de entender o que Jesus quer dizer com a profecia. E em escatologia é sempre assim. Dependendo de como você interpretar, está muito longe, já aconteceu, está muito perto, está longe, mas não está tão longe, está perto, mas não está tão perto assim. Esse é um desses exemplos. Como a gente não sabe, certo? O nosso dever é pregar. A gente não sabe se é para ter um certo número de crentes salvos naquela. Quem gosta disso são os calvinistas, né? Tem que ter um certo número de crentes salvos ali. Quando te chegar nesse número de crentes salvos, é sinal de que aquele país já foi pregado o evangelho. Bom, a gente não sabe também qual seria esse número, se for para utilizar essa teoria. Então a gente tem que pregar. Da mesma forma, eu sempre digo para quem defende a predestinação, tá, você não sabe nem se você é o predestinado. Portanto, viva de maneira santa, porque você não sabe se você é predestinado. Você não sabe quem é o predestinado, portanto, pregue o evangelho para todos, porque você não sabe quem que é. Então, não tem como saber o que Jesus está querendo dizer aqui, exatamente. Então, nosso dever é pregar, porque a questão é que o que a gente pode inferir como verdade, seja qual for a interpretação, é que quanto mais rápido a gente pregar, mais rápido vem o reino de Deus. Porque se está condicionado a ter um certo número de cristãos, se está condicionado à pregação do evangelho a todas as pessoas, se está condicionado à criação de uma igreja, não interessa. O que interessa é que quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido Jesus volta. Por isso a pregação. A gente não pode definir o que é, mas a gente pode inferir que a pregação do evangelho vai acelerar o fim das coisas. Irmãos, já deu horário e vocês veem que eu não passei nem dos primeiros 14 versículos de Mateus 24. E como eu disse para vocês que era uma coisa gostosa, é porque, assim, não é uma questão de orgulho nem de me gabar, mas se tem uma coisa que eu gosto e da qual eu me especializei foi escatologia. Eu não sei se foi uma coincidência, não sei se foi o espírito da época em que eu fiz teologia, mas era a moda. Havia muitos livros de escatologia sendo lançados entre 2004 e 2007, que foi quando eu fiz o bacharelado. Então, muita gente discutia, muita gente falava, tinha muito vídeo sobre isso, tinha muita pregação sobre isso, tinha muita palestra sobre isso. E o meu TCC do mestrado, de certa forma, também trata sobre isso. Então, assim, se deixar eu falar, eu falo até amanhã, às 9 horas da manhã mesmo. Mas, mesmo assim, eu não vou esgotar, irmãos. Porque, quando a gente fala de escatologia, não é só Apocalipse. É Apocalipse, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Romanos, Mateus, Daniel, Miqueias, Isaías e Jeremias. Todos esses profetas, todos esses textos são escatológicos. Então a gente vai ter que ficar indo e voltando, esclarecendo um monte de coisa, até mesmo pegando argumentos históricos, como, por exemplo, as profecias de Daniel sobre Apocalipse, aconteceram quase todas já, com comprovação histórica. Porque a explicação que o anjo dá para ele sobre a estátua, que tem diversos materiais na sua formação, já aconteceu.
Ele explica lá, ó, vai vir um reino assim, vai vir um reino assim, assim, assado. E foi em sequência. Foi o Império Persa, depois foi o Império Grego, depois o Império Grego se dividiu em 4, depois veio o Império Romano, que se dividiu em várias outras coisas. Aí a gente vai para o Apocalipse. A besta que tem 10 chifres e 3 morrem, fica 7. Tudo isso, do Apocalipse é nossos tempos. Mas Daniel também está falando disso. E com comprovação histórica já aconteceram. Então a gente pode afirmar, olha, o peito de metal, as coxas de metal, é o Império Romano. A coxa de metal, os pés de metal com metade do pé de barro, ou misturado com barro, é o Império Romano e a Igreja Católica. Dá para afirmar já. O carneiro que veio, vindo com força para matar o bode, era o Império Grego, que morreu e foi dividido em 4, porque Alexandre o Grande morreu no auge, e 4 generais assumiram o reino. Tudo isso Daniel está falando uns 2 séculos antes de acontecer. E para nós isso já faz mais de 2.000 anos, 2.400 anos, mais ou menos, chutando assim por alto, que isso já aconteceu. E está registrado em livros de história. E ninguém vai questionar isso. Então, assim, tem muita coisa. Se vocês me deixarem, eu falo até amanhã sem parar. Então, vamos parar por aqui, só nesses primeiros 14, para falar a introdução que Jesus queria sobre isso. E o que eu trago de lição é que estamos perto. Mas que nós não sabemos. Então não adianta ficar discutindo, especulando o que vai ser, o que não vai ser. O que adianta para a gente é que nós temos que pregar o Evangelho. Por quê? Porque se o fim vem, quem somos nós para segurarmos a bênção da salvação e da palavra eterna conosco? Jesus manda que nós espalhemos. E as outras pessoas têm que ter a oportunidade de também crerem e terem essa esperança. Se o fim vem, é para você ficar contente por você, porque você vai se encontrar com Jesus. Mas você tem que ficar preocupado com aqueles que estão à sua volta, que não creem ainda. E que também, tanto quanto você e eu, merecem a chance de se encontrarem com Jesus também. Porque eu sou um pecador e não sou melhor do que ninguém. Talvez eu coma um arroz diferente, um feijão diferente, mas é todo mundo comedor de arroz e feijão, e no caso aqui vocês alemães, todo mundo comedor de strudel. Então, né? Talvez alguns comam strudel melhor, strudel de menor qualidade, enfim, mas é todo mundo comedor de strudel, certo? Então todo mundo merece a chance de se converter e de ir para o céu. Amém? Perdoem, meus irmãos, me perdoem mesmo, eu li errado a tabela. Não me atentei que era eu que devia dar essa aula. Não, mas é aquilo que eu falo para os irmãos. Se lê o texto, eu falo isso sempre quando a pessoa vai fazer evangelismo, está cheio de medo. Você não quer que Jesus é o seu Salvador? Que mudança Jesus fez na sua vida? Então fala disso para os outros. Está aí uma pregação, 2 pontos. Eu era um pecador, conheci Jesus, me deu esperança, fui transformado. Uma pregação batista para fazer evangelismo só com o que você crê. Então, eu estudei os textos porque eu vim preparado para a aula, eu vim preparado até para questionar os professores. Então, eles escaparam dessa. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de pregarmos a Tua palavra, de a conhecermos. Obrigado porque ainda temos tempo até a Sua volta para pregar a Tua palavra para outras pessoas. Pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós e tenha misericórdia daqueles que estão à nossa volta. Dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor Deus, coragem e ousadia para falarmos a Tua palavra para aqueles que também precisam da salvação. E pedimos agora que o Senhor abençoe o culto e abençoe as demais programações desse dia, trazendo ainda os irmãos que ainda estão vindo em segurança, não deixando que nada os atrapalhe para estarem aqui. É a oração que eu faço no Teu santo nome. Amém.